durante anos te ensinaram que o inferno está atacando a igreja e, consequentemente, a igreja está na defensiva. Mas leia o texto com atenção. Abre aspas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Fecha aspas. Portas são estruturas de defesa. Isso significa que a igreja não foi chamada para sobreviver ou resistir ao inferno. Ela foi chamada para avançar. Se você nunca percebeu isso, prepare-se. Sua visão sobre Mateus capítulo 16, versículo 18, vai mudar hoje. Olá, eu sou o pastor Marcelo. Sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos falar sobre um dos textos bíblicos mais mal interpretados de todos os anos. Eu estou me referindo ao texto que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu vou ler para vocês agora. A palavra do Senhor nos diz assim: Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes de eu discorrer nesse versículo, que é o tema do nosso vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês a parte histórica onde tudo isso aconteceu. Jesus ele estava na cidade de Betsaida e ele chama os seus discípulos e os leva até a cidade de Cesareia de Filipe, que fica ao norte, aliás, ao extremo norte de Israel. E no versículo 13 desse mesmo capítulo diz que Jesus ele vai até lá, é uma distância de mais ou menos 50 quilômetros. Então vocês vejam que Jesus sai da cidade de Betsaida, na região da Galileia, caminha com seus discípulos cerca de 50 quilômetros para trazer um ensinamento muito precioso para eles e para as nossas vidas hoje. Quando Jesus ele chega ali na cidade de Cesareia de Filipe, essa cidade é uma cidade muito idólatra, onde o judeu evitava, de todas as maneiras, passar até por ela. Era uma cidade que era, na sua grande maioria, habitada por gentios, porque era uma cidade muito idólatra. Havia vários ídolos ali nessa cidade, principalmente um deus que foi desde a época dos gregos chamado de Deus Pan. Esse deus, ele era um deus híbrido, ou seja, metade homem e metade bode. E esse deus era adorado tanto pelos gregos, como também depois, na época de Jesus, pelos romanos. Então ali não só havia esse deus Pan, mas inúmeras idolatrias, deuses, que os romanos, na época de Jesus, eles idolatravam. Jesus, ele chega para os seus discípulos e pergunta assim: quem os outros dizem que é o filho do homem? Que é João Batista. Outros dizem que é Elias. E outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus perguntou para eles, bem ali diante de um local ali na crosta do Monte Hermon, onde havia um local onde eles colocavam esse deus Pan ali para ser adorado, e ao lado disso também havia uma gruta onde eles consideravam que era a porta do inferno. Essa gruta era usada para sacrifícios de animais. E bem antes dos gregos também, muitas crianças eram sacrificadas a isso. Por isso que eles diziam e falavam que essa gruta que havia ali era a porta do inferno. E Jesus pergunta para eles assim, no versículo 15: E vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirma para ele assim: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Aí entra o versículo que nós queremos falar, que é o versículo 18. Jesus diz assim: Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava se referindo que ele estaria edificando a sua igreja sobre esta afirmação de Pedro, quando ele disse assim, abre aspas, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, fecha aspas. Então Jesus estava se referindo que a igreja dele estaria edificada nesta palavra, ou seja, Cristo é o alicerce, Cristo é o fundamento da igreja. E todos nós somos parte do corpo de Cristo, onde ele é a cabeça. Ele é a fundação, ele é o edifício, ele é o fundamento e ele é a cabeça dessa igreja. Esse versículo que nós queremos falar hoje aqui é a parte final do versículo 18, onde diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós também encontramos essa interpretação em muitos dicionários bíblicos, onde as pessoas afirmam que o inferno ele está atacando a igreja e a igreja fica na defensiva. Ou seja, a igreja ela é atacada constantemente pelo inferno, mas o inferno não prevalece sobre a igreja. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver muitas mensagens falando acerca disso. Mas será que é isso mesmo que o texto diz? Será que é isso mesmo que Jesus está dizendo aqui? Ou será que é o inverso disso? O que nós lemos aqui? Nós lemos que Jesus disse assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ou seja, não é o inferno que está atacando a igreja, prevalecendo, aliás, sobre ela. Mas é o contrário. Porque portas, a gente vê que era usada na época de Jesus, muitas cidades fortificadas, elas tinham e possuíam portas extremamente seguras, fortes, porque era fundamental que as portas da cidade, normalmente as cidades eram todas muradas, essas portas tinham que ser muito resistentes, muito fortes, porque se o inimigo entrasse por essa porta, ele conquistaria toda a cidade. Então, quando Jesus fala assim acerca da porta, nós podemos olhar aqui e ver o seguinte, porta, nenhum exército ataca o outro com portas. Pelo contrário. Portas, no sentido aqui que Jesus estava dizendo, é uma situação de defesa. E quando ele diz assim, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, é que a igreja ela está atacando o inferno. O que significa isso? Significa que o homem, ele nasceu em pecado, diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, a palavra do Senhor diz assim, que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados estão da glória de Deus. Nós nascemos em pecado, a nossa mãe nos concebeu em pecado, também diz a palavra do Senhor. E a igreja ela tem um papel fundamental, a igreja de Cristo. Não estou aqui dizendo placas de igreja ou denominações A e B. Eu estou falando a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, que são compostas por pessoas salvas de todos os tempos, de todas as nacionalidades. A igreja, ela está atacando o inferno, porque o inferno, por mais seguro que ele seja, ou seja, se ele tem uma porta fortificada, ele não vai resistir ao ataque da igreja de Cristo. Porque, como eu disse, nós nascemos em pecado, ou seja, nós, quando estamos sem Cristo na nossa vida, o homem, quando está sem Jesus na sua vida, ele pertence naturalmente ao reino das trevas. Mas, através da igreja, através da palavra de Deus que a igreja anuncia, a igreja tem o poder de entrar pelas portas do inferno, e essas portas não vão prevalecer contra a igreja. Ela tem o poder de entrar e ali no inferno e retirar as vidas ali e trazer para a presença de Deus. Isso está nos mostrando explicitamente no livro de Colossenses. Vou ler para vocês, no capítulo 1, verso 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus nos libertou do poder das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a salvação, ou seja, a remissão dos nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Esse texto está dizendo justamente isso, que o inferno ele não vai prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, porque Jesus morreu, Jesus venceu a morte, e ele trouxe essa vitória também para a igreja, porque Jesus, a morte não o segurou, porque Jesus ressuscitou e permanece vivo até hoje. Como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 9, diz assim: sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio ou poder sobre ele. Jesus é aquele que nos dá a vitória sobre o pecado, sobre a morte. Então, o papel da igreja é justamente esse. O papel da igreja é constantemente, através da pregação do evangelho, saquear o inferno, atacar o inferno. E o inferno não vai prevalecer contra esse ataque. Por quê? Porque através de Cristo, que é o nosso fundamento, através da igreja dele, que ele é o dono da igreja, a cabeça da igreja, a palavra do Senhor, o evangelho da graça, ela penetra dentro do inferno e ela retira dali o pecador. Aquele pecador que diz sim para o evangelho, aquele pecador que se arrepende, aquele pecador que fala assim: eu quero esse reino, eu quero pertencer a este maravilhoso reino. E a igreja, ela vai ali, ela penetra ali através da mensagem do evangelho, e essas pessoas são retiradas ali, como diz Colossenses, retirado do reino das trevas e transportado para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Vejam o que Jesus disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Diz assim: e disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Isso é o papel da igreja, o id da igreja. A igreja, ela está avançando dia a dia, pregando o evangelho, para que as pessoas que estão presas sobre o domínio das trevas, no reino das trevas, elas sejam libertas pelo poder da pregação do evangelho. E essas pessoas, elas possam sair dali desse reino das trevas, ou seja, o inferno ser despovoado e o céu ser povoado. Elas entrarem para o reino de Jesus. Agora, vocês podem realmente entender o que Jesus estava querendo dizer com esse versículo bíblico. Ora, não era que o inferno está atacando a igreja através de porta. Pelo contrário, o inferno, ele está tentando não deixar que a igreja retire aqueles que estão condenados eternamente. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus dá esse poder à sua igreja, o testemunho de anunciar Cristo Jesus, assim como nós. Um dia estávamos presos dentro desse reino de trevas, de pecado, mas a palavra do Senhor, ela alcançou o nosso coração e nos libertou do pecado, do jugo, da condenação eterna e nos trouxe para a presença maravilhosa do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que esse texto diz. Realmente, espero que você tenha entendido. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário, o que você achou desse vídeo. E quero também dizer que nós vamos mostrar muitas coisas na Bíblia, trazer mensagens da Palavra de Deus e também muitas interpretações errôneas e erradas que muitas pessoas fazem dos textos bíblicos, por falta de prestar atenção
o que realmente a palavra de Deus diz e não ficar repetindo coisas que são ensinadas e muitas vezes coisas fora do seu contexto. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.